Olá, programistas, sejam muitíssimo bem-vindos ao 17º episódio aqui do Phantom Coding Ruby. A gente está resolvendo o desafio proposto por John Ives, chamado Toy Robot. Eu sou o Valeriano e eu tô indo muito bem. E vocês, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam otimamente bem. E hoje a gente vai dar jeito de fazer o quit ser um comando engrenado ali naquele registro e aquela coisa toda. Por falar nisso, bora codar sem mais delongas e vamos começar mudando o nome da classe Register para Registry. Vai ficar um pouco melhor, em inglês um pouquinho melhor. Can I English, please? Eu já tô aqui no terminal, deixa eu ver uma coisa. Aqui, -L? Acho que é -L. Register. 3 ocorrências só, CLI Register e o teste do Register faz sentido, né? Então vamos lá, eu acho que é -L aqui pra gente ver o caminho para os arquivos, isso mesmo. Então vamos lá pro Vim. Vamos carregar essa bagaça aqui. Argyac -L Register. Pimba. Deixa eu só ver se pegou aqueles 3 arquivos mesmo. Pegou. Argdo. Vamos replacear aqui o Register por Registry. No arquivo inteiro. Não me xinga se tiver erro. E salva todas as alterações. Eu sou assim mesmo. Eu sou sangue no zóio, eu não quero nem saber. Foi só esses 3 mesmo que ele mexeu. Então, se eu rodar os testes aqui agora, deve estar tudo sucesso, muito bem. Então vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte, ó. Sai, gente. É no CLI? Acho que é, né? Isso, então no CLI a gente tem aqui o comando quit, que eu terminei o último episódio falando para vocês que eu queria tirar esse if daqui, né? E usar essa mesma estrutura também para o comando quit. Pessoal, o que vocês acharam do último episódio? Vocês gostaram? Eu tô perguntando pelo seguinte, se vocês fizeram comentários lá, ou enfim, estão esperando alguma resposta de mim, eu não dei porque eu ainda não assisti. Quer dizer, não peguei os comentários, eu já assisti porque eu editei. O que acontece é que eu tô fazendo backlogging, eu tenho alguns vídeos que eu preciso fazer, deixar já agendadinho para colocar no ar para vocês, porque eu vou ficar um pouco fora da minha rotina aqui nos próximos dias, então tô tentando gerar conteúdo aí pra vocês. Então se tiver coisa lá esperando por resposta, eu não tô ignorando, eu simplesmente tô gravando antes de botar no ar. Claro, né, gravar depois de botar no ar, mas vocês entenderam o que tá acontecendo, é isso? Então é o seguinte, o que eu quero é fazer com que esse quit seja um comando dentro do meu registry, tá bem? Então o que eu gostaria é de fazer algo desse tipo aqui, olha. Eu já tenho lá dentro do registry os comandos que ele conhece, como por exemplo, o place e qualquer outro mesmo. Já esqueci. Toy Robot, command, place e report. Então esses caras já estão registrados lá, né? Quando a gente instancia o registry, a gente já taca esses caras lá dentro. Ô, gente, tá difícil de pensar, né? Ah, preciso renomear esse arquivo, né? Então a gente já taca aqui dentro, tanto o place quanto o report. Tá bem, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou renomear aquele arquivo, command. Então o que eu gostaria? De ter a habilidade de fazer isso aqui, olha. Registry, 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 ponto .add, command. Passar aqui um command quit nesse caso, algo desse tipo. Faz sentido? Acho que faz sentido. E aí, simplesmente elimino esse if e o meu comando quit vai saber, né, quando que é para ele ser executado, vai se reconhecer e vai ter a lógica de execução do exit exatamente como os outros comandos que a gente andou fazendo. Então vamos novamente ao melhor estilo Jack. Só ver se essas últimas alterações que eu fiz... Posso usar o rake aqui, né? Posso. Se essas últimas alterações que eu fiz não quebraram nada, não quebraram. Então eu quero fazer o seguinte, ó, spec toy robot command registry. Então eu quero adicionar aqui um método que vai ser o add. Então eu consigo adicionar, né, registrar alguma coisa. E aí como que vai ser este cara aqui? Adiciona um comando custom, né, do meu lado aqui como cliente dessa aplicação ao registro. Então, eu acho que eu posso fazer um teste parecido com esses, né, que eu já tenho aqui.
como esse aqui, por exemplo. Faz sentido depois que eu adicionar lá. Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso definir também exatamente o que é um comando, né? Mas por enquanto é qualquer cara que responde para myCustom command para configure, recognize e perform, certo? Def configure, recebendo aqui parâmetros. Fiz aqui de forma bem dirt, bem sujona, o seguinte, criei uma classe qualquer com os 3 métodos que eu quero, e aí eu quero fazer o seguinte, register from such command, so standard output tem que ser to be a my custom command. E aí eu quero registrar esse cara. Então, eu tenho aqui vamos fazer o seguinte, vamos substituir aqui também tudo que for register por registry, custom command.new. Acho que é isso, é algo desse tipo aqui que eu quero. Se isso aqui funcionar, acho que já está ok, a gente já sabe cadastrar um comando, né? Então esse cara tem que falhar miseravelmente aqui. A gente vai lá no registry e cria esse método add. Tão simples como fazer isto daqui. Não deve ter mistério nenhum nessa história. Vamos ver esse troço aqui. Então, voltou um nil. Por quá. A gente tem recognize, such command. Aparentemente tá tudo certo aqui com o meu cara. Então vou ter que colocar um pouquinho de miolos aqui para entender o que está acontecendo. Vamos ver. Acho que eu já sei, o problema é aqui, né? Que ele vai chamar o configure. Vamos olhar lá. Ou a implementação do null command. Esse negócio vai acabar me dando dor de cabeça, né? A minha interface aqui ela é bem explícita, ela diz, olha, o método configure do seu comando tem que retornar o próprio comando, uma instância de algo que seja um comando. Bom, deixa eu rodar o teste, né? Senão eu tô falando aqui, nem é isso. Então funciona, é isso mesmo. Temos que tomar cuidado com isso. Eu acho que eu comentei, né, que eu preciso dar um jeito de transformar isso aqui em algo que seja um pouco mais explícito. Essa interface tem que ser... Eu tenho que sofrer se eu não implementar essa interface da forma como ela está aqui. Eu vou pensar nisso ainda não sei bem o que eu quero fazer, mas é algo nessa linha. E aí, gente, o que eu faço aqui, olha? Eu posso usar um registry. Eu estou movendo ele aqui pro construtor só por uma questão lógica, né? Muito provavelmente eu vou usar o mesmo registry toda vez que eu receber um comando. Eu não preciso ter uma instância desse cara para cada execução do meu loop aqui, do meu comando. Então eu posso simplesmente tirar esse cara daqui. E vamos fazer o seguinte, vamos dar um registry add. Aí, olha só. Uma coisa que a gente pode fazer... Não quero complicar não por enquanto. Vamos só fazer o seguinte. Quit command. Vamos criar essa classe aqui mesmo. Ó. Depois eu penso melhor nisso aqui. Quit command configure. Não recebe. Não liga, né, para parâmetro e retorna ele mesmo. E o recognize, que recebe o command string. E se esse cara for quit. E aí, né, aqui a gente pode fazer aquelas coisas, ou sei lá, outra coisa qualquer. Então, downcase for quit. Ou, sei lá, eu só quero dar um exemplo aqui de onde que a gente faria esse tipo de coisa, né? Então, sei lá, vamos fazer o seguinte, ó. Se for barra aqui, pronto. Qualquer coisa assim, só pra gente ter essa interação, né? Pra eu mostrar pra vocês onde que eu acho que é um lugar melhor pra gente fazer esse tipo de verificação. Não aqui no construtor, ou no construtor, não no loop da minha linha de comando,
mas em um lugar mais específico que está ali justamente para esse tipo de coisa, né? Então a gente adicionou aqui o quit command e esse cara tem que ter, obviamente, um perform, que vai dar um exit 0. Oh my god! E eu acho que com isso a gente resolve esta parada. Claro, né, que se eu rodar só esse teste que nem tá testando aquilo lá, vai funcionar mesmo, aí não tem problema nenhum. Did you mean olha, did you mean command, rapaz, esse cara sabe tudo. Não did you mean nada não, eu vou colocar ele nesse namespace aqui, mas depois vamos arrumar isso. Sou louco, não tá naquele namespace. Def... Gente, por que vocês não me avisaram, hein? Ô, louco, o que é isso? Eu acho que assim ele vai achar, mesmo sem o namespace, né? Se for uma classe para instanciar, ele vai achar. Recognize. Did you mean recognize? Olha só, rapaz. Esse did you mean tá bom que nem o do Google. Que mais perform sempre recebe o robot. E aqui eu não tô ligando para isso. Muito bem. Epa. Só rodou 3 exemplos. É o seguinte. Cara. Agora eu vou ter que dar uma pensada nisso, né? O que está acontecendo aqui com certeza absoluta? Vocês lembram que tem um teste lá? Vamos olhar ele. Que eu estou mocando o exit. Spec... Toy Robot CLI, provavelmente aqui, né? Então aqui, olha, nesse cara eu estou mocando o exit, tá vendo? E estou mocando o exit no próprio objeto CLI, nesse cara aqui, né? E agora eu estou chamando o exit de verdade, no meio dos meus testes lá. Aí ele para os testes, né, gente? Aí não tem jeito, aí fica difícil. Então só o teste do exit vai falhar. Alright. Let me pensar um pouco aqui. Uma coisa que a gente pode querer fazer aqui para começar a resolver esse tipo de problema, olha, é injetar dependências, né? Na hora de criar um objeto do tipo CLI, eu posso passar um registry para ele, porque aí esse cara vai resolver as classes do jeito que eu bem entender, os objetos de comando, né? Do jeito que eu bem entender, e aí eu posso passar um quit mocado para fazer esse tipo de asserção aqui. É uma opção, sem nenhuma dúvida. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o quit command lá para o namespace de comandos. Vou criar um mock para esse cara aqui. Na verdade eu vou só dar um stub no método, só no exit, né, que é exatamente o que me interessa. Então é o seguinte. Então eu vou dizer que o quit pode receber a instância de quit que eu vou retornar, né, aqui do meu tapa, pode receber... Ele pode receber o exit com o parâmetro 0, que é o que eu espero. O meu registry vai ter o quit lá dentro. E eu quero passar esse registry para minha linha de comando. Então eu preciso alterar a interface do CLI. E aí aqui, olha, o expect vai ser para o quit. Então o quit tem que receber exit com 0. Minha asserção está muito lá dentro, eu estou achando, mas ok. De novo, não quero ficar pensando demais em como resolver isso. Muito provavelmente, assim espero pelo menos, eu vou pensar em alguma coisa melhor que isso. Se isso acontecer, ótimo. E vamos dizer aqui que o registro, por padrão, muito provavelmente a gente vai querer passar o robô como parâmetro aqui em algum momento também, então já vou deixar a coisa mais ou menos preparada para isso, né? Só deixa eu mudar aqui então o setup do meu teste, que a minha interface mudou um pouco. Registry, agora é um name de parameter aqui. Então o CLI vai receber o register, a gente está fazendo marotagem lá no register. Uma coisa que eu acho interessante é que eu estou usando a própria instância do quit,
e só estou mexendo nessa, né, nesse detalhe do exit aí. Isso deve ser o suficiente, vamos ver. Deu ruim, porque ele não conhece o registry, namespace desse cara aqui, toy robot command, registry, que mais? Toy robot command, did you mean command? Aonde isso, gente? CLI spec na linha 11. Ué, command ficou fora do toy robot? Como assim? Ficou. Esse cara tá errado, né? Já vamos acertando então também. Toy robot, módulo command. E os comandos também ficaram errados? Agora a gente tem um comando quit. Command quit. E os testes prometem passar. Mas aí como eu sou mula, eles não estão passando. Initialize constante toy robot command quit. Toy robot command quit. Agora sim. Toy robot cli quit command. Então lá no cli ainda estou fazendo bobice. Que é isto daqui. Mas eu quero fazer isso só se eu não tiver, se eu tiver que criar um register, né? Então vamos fazer o seguinte. Não tô gostando, galera. Não tô gostando. Vou criar um método aqui que vai criar um register se ele for nulo lá no meu construtor. Então, isso aqui não me agrada, não. Definitivamente. Então, tá aí. Essa vai ser a minha lição de casa. É nisso que eu vou pensar aqui em como fazer melhor. Mas por enquanto, registry.new. Se esse cara for new, vamos construir um register. Se não, vamos usar o que já está lá. Assim, não é? Nossa, meu Deus, que nojo, vou vomitar. Não é nada assim, mas definitivamente não me agradou, não. Vou pensar nisso com mais calma. Mas vamos ver. Primeiro eu quero garantir que a gente consegue, legal, né? Que a gente consegue ter essa interface, cadastrar comandos que não são conhecidos pelo registry, que são coisas específicas do meu cliente, no caso aqui da minha linha de comando, né? Então agora a minha linha de comando só usa o registry, o robot ficou super slim, super simplesinha. E aí a lógica de reconhecer comandos do tipo texto está toda entubada aqui nesse registry, que inclusive aceita que eu registre comandos que são específicos da minha execução, não tem nada a ver com o robot, mas que são necessários nesse caso, né? Como é que eu consigo sair aqui do meu robô? Preciso poder fazer barra Q, barra quit, essas coisas. Toy Robot Clear Registry não existe mesmo. Esse cara aqui está em command. Muito bem. Agora sim, se eu der um barra Q, undefined method from for array. Epa! Ah, tô sendo, né? Uma mula. Agora sim, e quit. E quit. Vou quitar de tudo quanto é jeito. Tá bom. Então, alguns probleminhas, né? Aqui, olha. Só de ter feito essa parada assim, vocês viram que eu já estava sujeito a erro e é um bug que nem ia ser capturado pelos meus testes. Os meus testes estão passando porque eu não estou criando um register, né? A partir dos meus testes. Eu já passo o register pronto para ele. E era isso que estava dando problema. Então, talvez fosse um caso para cobrir com teste, mas como eu estou achando que eu vou mudar essa interface em breve, não vou me preocupar com isso agora. Mas a parte batuta bacana é que a gente já tem a interface agora, a tecnologia, para injetar comandos custom dentro da execução da minha linha de comando, do meu robot, enfim. Agora é só uma questão de fazer os outros comandos que estão faltando, que é o move e não lembro mais qual,
E tratar os erros. Lembra que o nosso robô ele lança exceções quando a gente faz bobagem, tenta colocar ele fora da mesa, enfim, ele lança algumas exceções. Então a gente tem que adicionar o tratamento para essas exceções aí. Então é essas coisas que eu pretendo fazer no próximo episódio. Espero que tenham gostado desse. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like maroto. E se você quiser deixar um comentário, falar alguma coisa bacana, fique à vontade. Quiser deixar críticas também, não economize. Eu sou o Valeriano e esse aqui é o Fun and Code em Ruby. A gente se vê no próximo episódio. Programista, não vai esquecer, hein? Divirta-se programando e até a próxima.